Acordei com uma sensação estranha, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado durante a noite. O teto parecia mais baixo, as paredes mais próximas, como se o espaço ao redor estivesse diminuindo. O ar estava denso, difícil de respirar, como se eu estivesse inalando uma névoa invisível. Me levantei e caminhei até a janela. As ruas estavam desertas. Nenhum som de motor, nenhum latido distante, nem mesmo o barulho do vento. Era como se o mundo inteiro estivesse preso em um momento antes da tempestade. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira. Sem notificações. Tentei atualizar as redes sociais, mas era como se estivessem congeladas em um único instante. Pessoas sorrindo, paradas no tempo. Nada se movia. Tentei ligar para alguém, qualquer pessoa. Chamava, até cair numa ligação muda. Na televisão, os programas passavam de forma automática, com pessoas falando sem som, imagens se repetindo como num loop. Era insuportável. Fui até o espelho do banheiro. Minha imagem me encarava de volta, mas havia algo sutilmente errado. Uma ligeira hesitação no movimento. Um pequeno atraso entre o que eu fazia e o que o reflexo imitava. Senti um frio subir pela espinha. Era como se meu reflexo estivesse vivo e observando. Durante horas, permaneci imóvel, sentado no chão da sala, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio era opressor, quase como um rugido surdo preenchendo cada centímetro do ambiente. Eu tentava encontrar sons familiares, um tic-tac de relógio, um barulho vindo da rua, mas nada existia além do pulsar do meu próprio coração. Então vieram as batidas. 3 batidas secas na porta de entrada. Baixas, espaçadas, como se a pessoa do outro lado não tivesse certeza se queria ser ouvida. Meu corpo congelou. Cada fibra minha gritava para não me mover, para não responder. Mas a curiosidade queimava. Arrastei-me até a porta e olhei pelo olho mágico. Nada. O corredor vazio parecia se estender infinitamente. Respirei fundo e toquei a maçaneta, mas parei. No fundo da minha mente, uma voz sussurrava: não abra. Afastei-me, apaguei as luzes e esperei. Minutos ou talvez horas se passaram. Então ouvi um sussurro. Muito próximo da minha orelha. Mesmo sozinho no apartamento. Estamos esperando. Não aguentei. Precisava sair dali. Me vesti rapidamente, peguei as chaves e abri a porta. O corredor do prédio estava estranho, alongado de uma forma que não fazia sentido. As paredes pareciam se esticar e comprimir ao mesmo tempo. As luzes no teto piscavam em ritmos desordenados, lançando sombras erráticas contra o chão. Apertei o botão do elevador. As portas abriram imediatamente, revelando uma cabine escura, iluminada apenas por uma luz bruxuleante. Entrei, hesitante. Todos os botões estavam apagados, exceto o do subsolo, que piscava lentamente, convidativo. Sem opções, pressionei. A descida começou. Mas nunca parecia terminar. O painel de andares começou a mostrar números negativos. -1, -2, -3. O ar ficou pesado, denso, com cheiro de terra molhada e ferrugem. As paredes da cabine pareciam se fechar, como se o elevador inteiro estivesse sendo comprimido. Fechei os olhos e desejei que tudo fosse um pesadelo. Quando o elevador finalmente parou, as portas se abriram para um corredor que não pertencia ao prédio. Paredes cobertas de limo, piso irregular, e uma escuridão que parecia viva me esperavam do outro lado. Eu não deveria ter vindo. Capítulo 4. As vozes sobre as paredes. O corredor parecia respirar. Cada passo que eu dava, as paredes tremulavam como se fossem feitas de carne. As luzes eram poucas e distantes, criando bolsões de escuridão que pareciam se mover. E então vieram os sussurros. Fracos a princípio, quase indistinguíveis. Vozes múltiplas, falando em línguas que eu não reconhecia. Algumas suplicavam. Outras ameaçavam. Inclinei a cabeça tentando entender, mas tudo que consegui foi uma sensação crescente de pânico. Pareciam me chamar pelo nome.
A pele do meu pescoço arrepiou. Corri. Meus passos ecoavam de volta, mas havia outros passos também. Passos que não eram meus. O corredor parecia se contorcer, me levando para onde ele queria. Vi portas. Algumas abertas, outras trancadas. De dentro delas, mãos pálidas surgiam, tentando me agarrar. Desviei o olhar e corri ainda mais rápido. Sabia que não poderia parar. Sabia que parar significava ser puxado para dentro de algum pesadelo do qual nunca escaparia. Virei uma esquina e dei de cara com uma porta de madeira envelhecida, trancada apenas por uma corrente fina. Sem pensar, puxei com força. A corrente cedeu e a porta se abriu rangendo, revelando um quarto pequeno, vazio, sem janelas e com paredes cobertas de símbolos riscados às pressas. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O silêncio ali era diferente. Pesava como um manto encharcado sobre meu corpo. No centro do cômodo havia uma cadeira. E sobre ela, uma fita cassete antiga, com o nome Ouça, rabiscado com carvão. Meu instinto gritava para que eu fugisse, mas algo mais forte me fez pegar a fita. Procurei por algum aparelho para tocá-la e encontrei um gravador no chão, empoeirado, mas ainda funcional. Coloquei a fita e apertei play. A voz que saiu era rouca, desesperada. Se você está ouvindo isso, é tarde demais. Não acredite em nada. Nem mesmo em si mesmo. O gravador explodiu em chiados altos. As paredes começaram a vibrar, e percebi que os símbolos nelas estavam mudando, como se fossem desenhados por mãos invisíveis. A porta atrás de mim bateu sozinha. Não havia mais para onde correr. Forçado a sair dali, empurrei a porta com toda a minha força e voltei para o corredor. Mas agora ele era diferente. As paredes estavam cobertas por espelhos antigos, manchados e trincados. E em cada reflexo, eu via versões diferentes de mim. Algumas com olhares vazios. Outras sorrindo de maneira grotesca. Nenhuma delas imitava meus movimentos. Continuei andando, tentando não encarar diretamente os espelhos. Mas era impossível ignorar. Às vezes, via reflexos onde eu estava imóvel, mesmo quando caminhava. Em outros, via mãos surgindo atrás de mim. Cheguei a uma bifurcação. Um lado era coberto de névoa densa. O outro, completamente escuro. As imagens nos espelhos começaram a se agitar, como se tentassem sair para o meu lado. Sem pensar duas vezes, corri para dentro da névoa. Era fria como gelo. A cada passo, sentia meu corpo ficar mais pesado, como se o mundo estivesse me puxando para baixo. A sensação de estar sendo observado nunca foi tão forte. A névoa se dissipou lentamente. Agora eu estava em um campo aberto, sob um céu rachado, como vidro prestes a se quebrar. Cada linha no céu vibrava, emitindo pequenos estalos que arrepiavam minha pele. No horizonte, vi formas distantes. Pessoas. Ou melhor, aquilo que restava delas. Corpos distorcidos, andando em círculos, murmurando palavras desconexas. Seus rostos eram vazios, sem olhos ou bocas, mas eu sentia que eles ainda conseguiam me ver. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz saiu abafada, como se o ar engolisse todo o som. O chão sob meus pés começou a rachar. As fendas se abriam lentamente, revelando uma escuridão tão profunda que parecia puxar o que restava de luz ao meu redor. Sem escolha, corri em direção às formas. Precisava entender o que estava acontecendo. Ou talvez, encontrar alguma saída. Mas conforme me aproximava, percebia que elas também corriam para mim. Quando cheguei perto das figuras, todas pararam. Ficaram imóveis, encarando-me sem olhos, como se me julgassem. Uma delas, mais alta que as outras, apontou para o chão. Ali, escrito na poeira, estava um nome. Não era o meu. Era algo antigo, quase esquecido pela história. Ao tentar pronunciá-lo em minha mente, senti uma dor aguda atravessar minha cabeça. Como se algo estivesse rasgando minha consciência de dentro para fora. As figuras começaram a murmurar, repetindo o nome numa cacofonia crescente. O chão tremeu. O céu rachou ainda mais, liberando flashes de uma luz negra impossível de descrever. Tentei tapar os ouvidos, mas os sons não vinham de fora. Estavam dentro da minha mente. O nome era uma chave. E eu acabara de destrancar algo que nunca deveria ter sido libertado.
Correndo sem direção, encontrei uma estrutura solitária no meio daquele vasto campo quebrado. Era uma porta. Sem paredes. Sem nada sustentando-a. Apenas uma moldura de madeira podre, erguida no vazio. A sensação era clara. Era a única saída. Ou a ilusão de uma. Atrás de mim, as figuras começavam a se mover novamente, desta vez em passos rápidos, desesperados. A cada passo delas, o mundo tremia. Coloquei a mão na maçaneta. Estava fria como gelo e pulsava, como se tivesse vida própria. Antes de abrir, hesitei. Tive a certeza de que uma vez atravessada, não haveria volta. Mas ficar ali significava se perder para sempre. Girei a maçaneta e empurrei. Atravessei. E então, nada. Quando abri os olhos, estava novamente em meu quarto. O teto, as paredes, tudo parecia normal. O som da rua voltara. Meu celular vibrava com mensagens acumuladas. Por um momento, achei que tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas algo estava errado. No espelho, meu reflexo piscava fora de sincronia. As sombras nas paredes se moviam independentemente da luz. E, mais importante, dentro da minha mente, aquela voz ainda sussurrava o nome proibido. Tentava ignorar. Tentava seguir a vida. Mas sabia que nunca mais estaria sozinho. O que fora despertado continuaria me observando. Sempre. Esperando a próxima brecha para se libertar de vez.